Olá, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Estamos iniciando mais uma live aqui no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. De pronto, eu já agradeço a todos que estão ao vivo aqui comigo nesse momento e também agradeço a quem for assistir um ponto futuro. Lembrando que no momento da live ela é aberta, livre para todo mundo, mas a gravação da live acaba sendo só para os membros, né? Só os membros do canal terão acesso à gravação. O nosso encontro hoje é aquele encontro que surge através das perguntas, né, da audiência lá no Instagram. E aí eu tive lá uma pergunta bem interessante sobre o funcionamento da mente, né, como sair dos loopings emocionais. E aí eu resolvi, em vez de fazer um simples story respondendo, resolvi fazer uma live aqui para compartilhar com vocês com um pouquinho mais de profundidade. Mas antes de começar o nosso assunto em si, já deixa o seu like, já se inscreva, já ativa as notificações se você ainda não é inscrito. Você tem várias maneiras de ajudar aqui o meu trabalho, ao crescimento do canal. Você pode se tornar membro, além de se inscrever, né? Você pode fazer uma doação no Pix que está aí na tela. Você pode também se tornar um apoiador, né? Aí na descrição tem um link. Se você quiser fazer parte dos mantenedores aqui, dos patrocinadores do canal, ali tem um link para você fazer parte desse grupo também, tá joia? Então tem várias maneiras que você pode estar ajudando o canal a crescer, né? A gente está aumentando aí as nossas visualizações, eu estou muito contente por isso, né? A gente está começando a sair de uma pequenina bolha indo para uma bolha um pouco maior. Então eu agradeço muito a vocês que estão aqui comigo, agradeço aos apoiadores, aos membros do canal que estão possibilitando eu conseguir gravar os conteúdos com mais frequência, né? Então, bora lá. A pergunta que me foi feita lá no Instagram, então se você ainda não me segue, tem o arroba aí na tela para você também me seguir, né? A pergunta é a seguinte, foi feita lá no Instagram e tá assim, ó. E quando os pensamentos que o falso eu engendra são muito fortes e você não consegue sair do looping, mesmo sabendo que é o falso eu quem está engendrando? Então tá. Primeiro de tudo, eu acho que seria interessante, muito pertinente, eu explicar o que é o falso eu, da onde eu tirei esse termo. Para você que é novo aqui no canal, tá? O falso eu, ele é um conceito que vem da tradição espiritual do yoga. Na tradição espiritual do yoga, existem várias maneiras de se abordar a manifestação da consciência, né? Como ela sai de um aspecto, digamos assim, imanifesto, para esse aspecto manifesto. Quando eu digo imanifesto, não é que ela não existe, não é que ela está aderida ao plano astral, digamos assim. Não, o imanifesto aqui seria aquela experiência em que a gente está, de uma certa forma não, nós estamos unidos àquilo que a gente chamaria de Brahman, de Deus, do todo, o nome que vocês quiserem dar a isso que não é uma pessoa, não é um objeto propriamente dito, né? É algo que não dá para a gente nomear, não dá para a gente dar qualidade, porque ele é sempre transcendente, ele está sempre além de qualquer tipo de nominação, atributo que a gente possa dar. Então, quando eu falo em manifesto, eu estou falando dessa experiência que não dá para a gente dizer que seja isto ou que seja aquilo, de tão profunda que essa dita consciência, o divino, é. Tá joia? Então, chega um determinado momento, e não é o foco do nosso encontro hoje falar sobre isso, mas chega um determinado momento em que há uma sensação de desconexão com esse princípio que é o todo, o absoluto, não isso, não aquilo. Quem explica isso de uma forma muito profunda é a tradição espiritual do Tantra, tá? Ela explica de uma maneira bem completa, bem profunda, então não dá para eu fazer todas essas explicações em profundidade. Mas resumindo, na tradição espiritual do Tantra, é dito mais ou menos assim, ó.
de Paramashiva, da consciência, de Brahman, o nome que vocês quiserem dar, decanta uma sensação que a gente chamaria de Shiva e Shakti, ou algo que é consciente e a potência que irradia dessa consciência. Não é apenas a consciência em si, mas uma sensação de uma força, de uma potência que irradia naturalmente dessa consciência. Em determinado momento, o nosso foco ele está muito voltado para a sensação interna. Eu estou simplificando bem, tá, pessoal? Não porque eu não confie na inteligência de vocês, não, é porque para detalhar, para explicar direitinho, a gente vai ficar horas aqui, só nessa manifestação da consciência aqui. Então, digamos que há um momento em que a gente fica muito mais focado nesse aspecto Shiva, nesse aspecto de um eu, algo interno, e a gente não dá bola, não se, entre aspas, relaciona com o aspecto Shakti, com a potência. E aí vão surgindo mais sensações de decaimento, né, ou de mudança nessa percepção, até que o nosso foco acaba indo para o externo. Então a gente começa a focar na Shakti. No que a gente começa a focar na sensação da potência, começa a ver o desdobramento disso que nós chamamos de universo, começa a ver a materialidade nos seus aspectos mais amplos que a gente possa imaginar. Então, se a gente falar aqui de um plano átmico, plano búdico, como os gnoses ou teosofistas falam, a gente falar de um paraíso, plano mental, o nome que a gente quiser dar a esses planos que seriam mais sutis, até chegar ao que nós chamamos de plano material, né? Tudo isso é uma manifestação, é visto como uma manifestação da tal Shakti. É a Shakti que é a potência, a força por trás de tudo isso, ok? Num determinado momento, a gente começa a criar uma espécie de retorno para o princípio consciente. Então é como se fosse um pêndulo. A gente está aqui no princípio interno Shiva. Aí a gente vai vindo para cá e pum, começa a focar na Shakti. Aí de repente a gente vem para cá e pum, volta a sentir o Shiva. Só que quando a gente sente o Shiva aqui, não é mais o Shiva no sentido da consciência pura. Ele já é um Shiva mais decantado. É um aspecto de consciência mais decantado, ou de uma outra forma. Ele já não consegue mais se perceber de uma maneira independente da Shakti. Ele já está permeado da sensação ou da experiência da própria Shakti. Na mitologia, tudo isso que eu estou falando vai estar representado com o momento em que o Shiva está lá meditando e aí ele não dá bola para Parvati e a Parvati fica tentando conquistar o Shiva e o Shiva fala, sai para lá, você não é muito digna, você tem que ainda construir muita coisa para poder se unir a mim. Aí ela vai, medita, e aí ela consegue mostrar para o Shiva que ela não é tão diferente dele. Na verdade o Shiva já sabia, mas era uma forma a Shakti, digamos assim, ficar num processo de purificação, e aí eles casam. Tudo isso que eu estou falando está descrito na mitologia mais ou menos dessa forma. Então, nesse momento em que a gente retorna ao processo do Shiva, já completamente consciente da sua ligação com a tal Shakti, em termos técnicos, o pessoal lá do Tantra vai chamar esse momento de Ishvara. Ishvara é traduzido como o Senhor, mas no sentido prático, que Senhor é esse? Não é o Senhor como a gente chama aí do Deus, né, que a gente está acostumado. Esse Senhor é o estado em que a pessoa, eu, você, quem quer que seja, se assenhorou de si mesmo. Não é mais um joguete da própria natureza. Não está mais à mercê das circunstancialidades, das reatividades, digamos assim. É a pessoa que ela já se assenhorou de si mesmo. Aí, lá na tradução do Tantra, eles dizem que abaixo desse estado surge uma força chamada Maya.
Maya seria a natureza. Eu estou aqui falando também de uma forma abreviada, porque o assunto é vasto. Maya seria a natureza. Tá? Essa força que nós chamamos de natureza é uma característica da tal Shakti, dessa força e potência que irradia da própria consciência, que nos impele sempre a um princípio de realização. Então, Maya, muitas vezes é traduzido, muitas vezes não, quase todas as vezes é traduzida como ilusão aqui no Ocidente, principalmente pelos espiritualistas, o pessoal do yoga também. Mas Maya não é a ilusão propriamente dita, tá? O que nos faz ter a sensação ilusória ou de viver uma ilusão é o que nós chamamos de kankuchas ou coberturas, como se fossem véus. São véus que encobrem Maya, que encobrem, na verdade, a nossa percepção de Maya. Então, Maya é uma força, é uma potência, tá? Universal que impele tudo ao movimento de realização. Se a Shakti tem essa característica de ser uma força de manifestação, Maya é a potência, é a característica da Shakti que nos dá um ímpeto de realizar, de fazer, ok? Mas que realizar é isso? Não é uma ação, como a gente está falando, reativa, não lúcida, é sempre aquela ação que traz um princípio de ordenação, que nos dá a possibilidade de emergir como Ishvara, como alguém que se assenhorou de si mesmo, tá? Então, esse tal Ishvara, esse pulso que eu estou chamando aqui de o assenhoramento de si mesmo, seria, tá? O que eu aqui também chamo, dentro das nossas lives, das minhas aulas, de eu real. Porque como eu estou trazendo aqui para vocês, esse Ishvara, ele emerge através das nossas experiências concretas, daquilo que é realizado, tá? E não meramente feito. Aí eu, ao longo do nosso encontro, vou buscar deixar isso um pouco mais claro. Então, Maya, como potência, como essa força da natureza que engendra um caminho de realização, faz com que a gente tenha sempre a oportunidade de perceber ou de construir a ação concreta. Perceber o que é concreto, construir uma ação concreta, substancial, lúcida. O falso eu é aquilo que vai emergir não através da potência de Maya, mas através da potência dos véus que envolvem Maya. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês que estão aí no chat, vão dando os seus comentários, tá? Então vamos lá. De novo, para ficar bem claro, pessoal, o eu real, ele emerge como Ishvara, como aquele que se assenhorou, por conta dessa ação de Maya. Maya como a força que nos leva ao princípio de realização. Uma realização palpável e concreta, e não uma realização insubstancial ou fantasiosa. Tudo bem? Quem dá a gente essa sensação de estarmos fazendo com base em achismos, crenças, blá blá blá, é o falso eu. Quem dá potência para o falso eu são esses véus que encobrem Maya. E quais são esses véus? Eu também, tá? Eu peço, assim, desculpa realmente a vocês por não poder fazer uma explanação profunda, tal, porque isso não é um curso, é só um encontro. Vocês me entendem, por favor. Porque isso aqui é mais uma cobrança interna minha do que propriamente dito uma cobrança de vocês. Eu gosto realmente de passar o conteúdo mais preciso que eu puder. Mas eu sei que o tempo é curto, mas então vamos lá. Quais são esses 5 véus? O primeiro, não vou usar os termos em sânscrito, tá? O primeiro é chamado de tempo. O segundo, espaço. O terceiro, uma sensação de identidade, vamos colocar assim. O quarto é a sensação de necessidade ou carência. E o quinto véu é o conhecimento. O conhecimento. Então, o que o véu do tempo proporciona sobre cada um de nós? A sensação de processo, tá? De processo. Então, o tempo vai nos dar aquela ideia de que
Quando eu for mais velho, aí sim eu vou ter tempo para fazer tal e tal coisa, para me dedicar espiritualmente. Ah, quando eu for para a Índia, aí eu vou conseguir desenvolver a minha espiritualidade. Quando eu for pai, sabe? Então, é, o tempo e espaço em termos, né, esses dois véus, eles se misturam. Porque o espaço ele também tem a ver com essa questão da circunstancialidade. Enquanto o tempo tem a ver com o processo, se eu, para eu ser uma pessoa amável, eu preciso me tornar menos raivosa, sabe? Essa ideia de evolução. O tempo está muito ligado a isso. O espaço está ligado também com essa questão da circunstancialidade, que é quando eu vou para a Índia, aí vai acontecer tal coisa, vai dar certo. Se eu fizer minha prática todos os dias, aí sim eu vou evoluir espiritualmente. Se eu não comer carne, aí sim eu vou estar com a minha energia sutil. Sabe, esses determinismos. Então, o véu do tempo vai dar a gente a ilusão da evolução, do processo, né? Eu era raivoso, agora eu fiquei calmo, mas isso aconteceu por causa deste processo. Então, não é que os processos na prática não existam, mas a dependência ou a atribuição interna de que determinadas coisas só vão ocorrer por causa de um processo, esse é que é o problema. E esses véus que encobrem Maya é que geram em nós a ilusão. E essa ilusão, em sânscrito, é chamada de, na verdade, véu, né? Kankuchas, coberturas. E são os 5. O tempo, o espaço, a sensação de apego, identificação, as carências emocionais e o conhecimento. Então, o tempo e o espaço, eles funcionam de uma forma muito em conjunto, como véu. O tempo vai nos dar aquela sensação de que a gente precisa passar por processos, de que a gente tem um impulso de evolução, né? A gente tem essa sensação de que a gente estava num patamar e que depois a gente foi para um outro patamar, que para a gente atingir um determinado patamar a gente precisa passar por um processo, né? E eu estava dando o exemplo do amor, né? Nesse exato momento, não tem nada que nos impeça de olhar para o lado e verdadeiramente dizer para alguém, eu te amo. No entanto, a gente tem tantas construções, tem tantas coisinhas dentro de nós que a gente vai dizer, não, mas espera aí, para eu falar que eu amo alguém, não é bem assim. Eu preciso de determinadas circunstâncias, né, que é o véu do espaço, né? Se a pessoa demonstrar que de repente tá afim, eu posso até me expor, né? Ou então tem o véu do processo, da paquera, né? Nesse caso seria a paquera, de você jogar o seu charme, digamos assim, né? Construir, sei lá, primeiro uma amizade, né? Se conhecer para depois falar eu te amo, né? Mas de maneira concreta, não tem nada que nos impeça de dizer do fundo do nosso coração que a gente ama alguém, quem quer que seja, a não ser essas estruturações. É a única coisa que está impedindo. Então esse exemplo que eu estou dando é o que se refere aos véus do tempo e do espaço. O tempo como essa sensação de que a gente precisa passar por processos, de que a gente sai de um estágio para chegar em outro, e o espaço como circunstancialidade. Quando eu for para a Índia vai dar certo, quando eu me aposentar, aí sim tal coisas vão acontecer, e por aí vai, né? Então, esses são os dois primeiros véus. O terceiro véu é o que nós chamamos em sânscrito de raga. Ele é aquele que traz a experiência do obscurecimento. Mas vamos lá. Esse terceiro véu, chamado de raga, que representa o obscurecimento através de uma identificação, significa o seguinte, na nossa experiência prática, como é que ele está atuando? Ele atua da seguinte forma. Quando eu e vocês nos relacionamos com algo no nosso dia a dia, muitas vezes a gente está fazendo essa relação ocorrer pelo viés emocional. O que eu quero dizer com isso? A gente se relaciona, sei lá, com o nosso celular, e quando a gente está com o celular, ele deixa ter uma característica funcional prática, e sem que a gente perceba, ele vai assumindo uma característica que de
algum preenchimento emocional. Então ele passa a ser visto talvez como objeto de status social, talvez como uma companhia, talvez como, sei lá, algo que preenche alguma lacuna ou carência em nós, tá? Então a gente se identifica com aquele objeto, com o dito celular, com esse caldo emocional que a gente propagou sobre o celular, e sem que a gente percebe, nessa relação emocional, a gente vai se obscurecendo, a gente vai perdendo contato com aquilo que é o princípio de discernimento, de ponderação. A gente vai ficando robotizado. Vamos colocar dessa forma, a gente vai ficando muito reativo. Então essa reatividade é o que caracteriza, falando de forma muito simplista aqui, tá bom? É o que vai caracterizar esse princípio chamado raga, tá? Então raga vai ter essa característica de fazer com que a gente vai, sem que a gente perceba, caindo, né, ou melhor, decaindo em lucidez, até que a gente fica automatizado, né, fica embriagado por algum tipo de relação emocional, digamos assim. Tá? Isso vai causando esse obscurecimento, um distanciamento daquilo que seria a percepção de algo mais concreto, e vai fazendo com que a gente entre num processo de esvaziamento de força que nos leva a uma experiência de fragmentação. A gente começa a se sentir incapaz, em dúvida, facilmente manipulável pelo contexto, né? Então, a característica de raga é fazer com que a gente comece a entrar em processos de reatividade. Esse processo de reatividade vai nos drenando da nossa potência, do nosso discernimento. Então, esse looping vai fazendo com que a gente, muitas vezes, só como didática aqui, tá? É como se a gente ficasse viciado. E na hora que a gente fica viciado naquele pulso, naquela recorrência, a gente perde tanto a força pessoal, porque a gente transferiu a nossa força para o objeto, tá? Um exemplo simples disso, né? Eu estava falando do celular. A gente transfere tanta força para o celular que quando o celular não está perto da gente, a gente fica incomodado. Parece que está faltando algo. Mas quando o celular está perto, parece que alguma coisa se encaixou, está dando sentido. Estou extrapolando nos exemplos, e nem tanto assim, porque isso é uma coisa que ocorre com muitas pessoas, só para ficar bem claro o que seria esse obscurecimento, tá? Então você fica um tempo fora do celular, 5 minutos que seja, 30 segundos que seja, longe do celular, observa como isso vai te gerar em termos de ansiedade, em termos de sensação de vulnerabilidade. Algumas pessoas podem se sentir assim. Então essa sensação de vulnerabilidade, essa ansiedade que surge, é uma das características desse véu chamado raga, que vai produzindo o quê? Um obscurecimento, a gente vai perdendo o senso crítico em relação à realidade material concreta, e isso, quando aprofundado, traz uma sensação de fragmentação que a gente vai ficar como? Vai ficar inseguro, suscetível às manipulações. Qualquer impacto emocional mais forte é capaz de nos desestruturar de uma maneira muito intensa, tá? A gente não vai perder aquela capacidade de absorção desses impactos emocionais, tá joia? O quarto véu talvez seja o mais palpável para a gente, que é a sensação de carência, né? Quem aqui não é carente em algum nível ou em alguma circunstância? Todos nós temos, em algum ponto, uma carência estabelecida, uma sensação de necessidade, ok? Então esse não preciso nem muito explicar, porque acho que esse é o que está mais fácil da gente perceber. E o quinto e último véu de Maia, falando também de uma maneira bem resumida, é o que nós chamamos de conhecimento. Então, como conhecimento pode ser um véu que nos impede de uma realização concreta? O conhecimento ele pode ser um véu quando ele é experimentado ou construído e gera em nós uma sensação de se bastar com a compreensão. Lembra que eu falei o primeiro véu como processo, o segundo como circunstância, o terceiro como aquela sensação de dependência emocional ou do looping, né, o obscurecimento, o quarto a carência, o quinto vai gerar o conhecimento, ele é como se fosse a atuação desses outros 4 véus para gerar em nós a sensação
de que a compreensão de algum processo, de alguma circunstância, né, de algo relacionado aos outros véus, basta. Tá? Como é que eu vou explicar isso de maneira mais concreta, para vocês entenderem o véu do conhecimento? Nós passamos em 2020 até 2022 por um período muito difícil. Nesse período, eu recebi um pedido de ajuda de vários companheiros espiritualistas, porque eles não estavam conseguindo dar conta do período de isolamento social, porque começaram a aflorar coisas de comportamento, de percepções sobre si, que eles julgavam já ter resolvido. E aí, quando a experiência, né, quando a água bateu na bunda, eles começaram a sacar que não haviam resolvido essas questões, tá? Então, o que aconteceu nesse caso? Provavelmente, em muitos casos foi isso mesmo, havia uma compreensão intelectual, havia aquela sensação de que entender os mecanismos, conseguir ler um mapa, digamos assim, era suficiente, trouxe àquelas pessoas uma sensação de saber, mas não era um saber, era um conhecer, era um conhecer. Na hora que a experiência concreta veio, eles perceberam que eles não sabiam de fato, né? Então, por mais que teoricamente a gente entenda algumas coisas, saiba como alguns processos funcionam, a experiência direta é diferente, né? Parafraseando o Morfeu lá de Matrix, do filme, né? Há uma diferença entre você conhecer o caminho e você percorrer o caminho, tá? Então, esse véu do conhecimento é um dos que mais afetam a todos nós. Não só por conta disso, da gente ficar atrelado à ideia de que a compreensão já basta, ok? Ela traz uma sensação falsa de preenchimento, mas também porque o conhecimento ele pode ser antagônico e totalmente coerente. Eu já até falei isso em algumas outras lives, né? Do mestre espiritual do Avatar Rama, que foi o avatar que existiu lá na Índia antes do Krishna. O Rama, quando ele estava na adolescência, seus 12 para 13 anos, ele estava muito inquieto, porque, obviamente, né, sendo um príncipe, ele tinha acesso a tudo aquilo que uma classe de elite tem e o povão não tem. Então ele tinha tutores, ele sabia sobre métrica, rima, música, poesia, ele tinha tudo que um príncipe, né, tem à sua disposição. Então ele tinha acesso aos textos sagrados, né, ele sabia ler, não era uma coisa... Pense nisso, a gente está falando de um tempo aí, 4, 5 mil anos antes de Cristo. Então esse cara sabia ler, sabia tocar um instrumento, sabia dançar, sabia poesia. Então ele tinha um monte de potencialidades e atributos. E o fato dele ter tido acesso a tudo isso trouxe nele uma sensação de que ele já sabia de tudo. Isso com 12, 13 anos. Tudo bem que a gente está falando de um avatar, né? De uma encarnação divina. E aí ele começou a desenvolver uma depressão profunda, porque ele começou a achar que o mundo não tinha sentido. E sendo do contexto em que ele estava, né, filho de um rei, blá blá blá, o pai logo tratou de dar um jeito de acabar com o desânimo daquele príncipe, né? Se é que vocês me entendem, né? O que era acabar com o desânimo? Manda as concubinas e dá um banho nele. Vocês entenderam? Manda ele fazer um dia de spa com aquelas concubinas. E não deu em nada. As meninas até falaram, ó, a gente não conseguiu nem tirar nada de ânimo dele. Nada. E aí o rei, então, o pai dele, mandou chamar o sábio chamado Vasishta, que era né? Lembre-se, estamos falando de uma elite. Então esse Vasishta é um dos sábios mais renomados, mais importantes da tradição espiritual indiana. E ele era o sábio da corte. Ele era o tutor contratado, ele era o sábio particular do rei, da corte. Aí mandou chamar o cara. Chamou o cara, o Vasishta, e o Vasishta foi conversar com o Rama. E o Rama expôs para ele tudo isso. Porque eu já sei como é que funciona, porque... Aí ele começou a falar coisas grandiosas,
conhecimentos profundos. Aí o Vasista olha para ele e fala, cara, você falou como um sábio. No entanto, você não é sábio porcaria nenhuma. Tô falando do nosso jeito aqui. Você não, né? Só falou como um sábio, mas você não é sábio porcaria nenhuma. Você precisa viver. Faz o seguinte, vai viajar. Sai pela Índia. Então, o que significa vai viajar 5.000 anos atrás? Não é pegar um avião, não é andar de ônibus. É pegar lá um elefante, um rei, né? Não, na verdade, um príncipe. Então, um elefante, que era o veículo top da época, né, com a sua tendinha. E ele saiu em peregrinação pela Índia. E aí ele começou a ver a Índia como a Índia era, com a pobreza, né? Desde aquela época, assim como é hoje, não só na Índia, mas em todos os outros lugares do planeta, tinha uma classe abastada vivendo ali a custas de uma classe que era precarizada, explorada. Então o Rama começou a perceber todas essas paradas e começou a perceber, por exemplo, a relação que se tinha de estratificação social. E aí isso começou a trazer ao Rama uma mudança, que ele começou a perceber que existia uma diferença, que tudo aquilo que ele tinha de conhecimento não encaixava com aquilo que ele estava experimentando no dia a dia. Tava precisando de algum ajuste. E o ajuste era essa experiência. Conforme ele foi vivendo a Índia, né, real, ele começou a realizar o conhecimento que ele tinha na cabeça dele, que antes era só teórico, que antes era só uma sensação de compreensão. Aí ele começou a perceber que aquilo que ele achava que era compreensão não era só uma sensação. E aí a compreensão real de algumas coisas foi se estabelecendo, ele foi se tornando mais sábio, e quando ele retorna, né, ele leva mais a sério os encontros com o Vasista. Aí os sábios, né, daquele reino vão lá falar com o pai do Rama, falou, empresta o seu filho, porque seu filho agora ele tem uma sabedoria, e ele tem não só sabedoria no sentido de compreender de verdade as coisas, como ele tem a expertise, né? Ele tem a técnica para lidar com determinadas coisas. Ele realmente sabe lidar com determinadas técnicas espirituais. Empresta o seu filho aí para ele ajudar a gente a fazer tais e tais e tais coisas espiritualmente. E o pai dele ficou, não, mas ele é só uma criança, né? Daí o Vasista falou, deixa ele ir. E assim o Rama e o irmão dele, o Lakshmana, saem pela Índia, visitando vários lugares, vários ashrams, como se diz, ajudando a resolver problemas espirituais, digamos assim, fazendo um desassédio aqui, expulsando os demônios ali, sabe? Organizando determinados rituais, não mais pela simples estruturação repetitiva de um ritual, porque agora tinha um cara que sabia, né, o pano de fundo daquilo que estava sendo proposto. Então o Rama ele começou a realizar. Então ele começou a Maya não estava mais gerando, não estava mais ofuscada pelos véus. Maya estava gerando no Rama o impulso da realização. Tá? Então o Krishna ele era chamado de Mayavadin, ou aquele que domina a Maya, ou dependendo da tradução, um ilusionista, porque Maya muitas vezes, né, está associado a esse potencial de ilusão, não porque ela deixa a gente ilusório nesse contexto do Krishna, mas porque o Krishna conseguia fazer coisas acontecerem aparentemente do nada, tá? Lembra daquilo que eu falei? Um dos véus de Maya é a sensação de estarmos presos ao tempo e ao espaço, circunstância e processo. Quando você se liberta desses véus, não tem mais tempo nem espaço, só há o potencial de realização. Então Krishna, né, que é a encarnação posterior do Rama, né, o Krishna, ele já estava livre de Maya. Como Rama, ele foi trabalhando para se libertar desses véus, tá? A história do Rama não é flores, é bem triste, tá? Bem triste. Um dia eu acho que tem um vídeo falando sobre ele aqui, tem uma live falando sobre ele no canal. Então, o Rama, deixa eu ver aqui. O Rama, ele
ele passa por esse processo, né, se torna mais sábio, vem como Krishna já livre do potencial dos véus que encobrem Maya, então ele se torna um Mayavadi, um dominador. Então ele realiza, ele podia fazer coisas que para nós iam parecer mágica, né, mais ou menos como os milagres que Jesus fez aí, né? Então isso está lá nas historinhas do Krishna. Então esses 5 véus, quando não superados, eles vão fazer com que a nossa percepção da realidade seja muito ilusória nesse sentido de a gente utilizar as experiências por um viés, qualquer experiência, desde você ir tomar uma água, desde você, sei lá, sentir atração por assistir determinada série, ou a sua vontade de ir, sei lá, tomar um sorvete, qualquer coisa que a gente engendre, quando a gente não tiver liberto desses 5 véus que encobrem o potencial da realização, nós vamos atribuir a essas ações determinados valores emocionais. Esses valores vão transformar essas ações naquilo que os yogis chamam de objeto. Então, um objeto é tudo aquilo que tem uma forma na nossa mente, ocupa um espaço. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser uma sensação, pode ser uma emoção, pode ser uma memória. Qualquer coisa que toma algum espaço dentro de nós, para o yoga é chamado de objeto, tá? Então, na medida em que eu transformo algo em um objeto, esse objeto ele não tem necessariamente uma forma, tá? Uma forma como a gente conhece, né? Por exemplo, o copo, para nós, não necessariamente vai ter uma forma de um copo, mas ele pode ter uma forma que é o que o copo representa para mim emocionalmente, qual é o conceito que eu tenho dele, como está sendo a minha relação atual com ele. Todas essas coisinhas que eu não estou muito ligado estão sendo, digamos assim, projetadas sobre a forma concreta do copo, falseando a natureza desse copo. Do mesmo jeito que eu falei sobre o celular, tá? Então, o falso eu é essa entidade que não é outra senão eu e você, tá? Mas que está atuando sobre a realidade com base nesse processo de falseamento da natureza das coisas. Então eu chego e falo, é o meu copo favorito. Por quê? Porque de repente eu ganhei de alguma pessoa e ele tem um valor emocional XYZ, ou então porque ele é da banda que eu gosto, enfim, vocês entendem? A gente falseia. A função dele qual é? Ser um recipiente para líquido, ou para um sólido, enfim, é um recipiente. Mas a gente falseia essa característica essencial, dando a ele contornos ou substância que não existem a eles. Só existem aonde? Na minha imaginação, na minha relação. Outra pessoa vai pegar esse copo, o mesmo copo, e não vai atribuir os mesmos valores, não vai projetar as mesmas coisas. De repente, talvez ela consiga enxergar esse copo apenas como um copo, ok? Dentro da mesma casa, do mesmo ambiente, 2, 3 pessoas podem usar o mesmo objeto e cada uma enxergar esse objeto, ter esse objeto como forma completamente diferente. Então, essa entidade, eu e você, que está corriqueiramente projetando a realidade sobre esses moldes que eu estou falando, com essas características, é o que na tradição nós chamamos de falso eu. Então a pergunta que motivou essa live foi exatamente isso. Como é que eu faço a minha mente sair desse turbilhão, né? Sair de um pensamento recorrente, de um looping? Deixa eu pegar aqui a pergunta, ó. Quando os pensamentos que o falso eu engendra são muito fortes e você não consegue sair do looping, mesmo sabendo que é o falso eu que está engendrando. O que a gente faz? A essência da pergunta é o que a gente faz quando isso está acontecendo? A resposta mais prática, e para não dizer óbvia, é cultiva o eu real. Tá, é óbvia, é a mais prática, mas o que isso significa de fato? Quando a gente engendra uma relação, isso tudo do ponto de vista da tradição do yoga, tá, pessoal? Do Tantra também. Quando a gente engendra uma relação desse tipo, em que a gente sabe que o negócio não é concreto, não é
palpável, pode ser uma alienação, uma abstração, uma viagem na maionese, como a gente costuma dizer. Mas mesmo assim, isso está gerando um impacto, um lastro emocional, e esse lastro me deixa preso àquele tipo de experiência, quase que gerando um torpor. O método mais eficiente é a gente lembrar de coisas que são concretas. O que é isso? Vou dar um outro exemplo aqui, vou contar uma outra historinha. Pra vocês entenderem o que é o falso eu, o que é o eu real na prática. Você está na sala da sua casa, está assistindo TV, assistindo um filme, né? E aí te dá vontade de beber água. Aí você levanta e vai em direção à sua cozinha. A luz da cozinha está apagada, então tem uma leve penumbra que vem da luz da sala, né? O resto da luz da sala, aquele pouco de luminosidade que entra na sua cozinha e o restante da cozinha bem no breu. No limiar entre a luz e a sombra, você vê um objeto no chão. E você, ao ver esse objeto, fala, uma barata. E aí você tem medo de barata, sai e volta pro sofá. Você não nem entra para tomar água. Aí você fica, caramba, barata, filha da mãe, cáspita, deve ter passado em cima das frutas que estavam na fruteira. Pô, vou ter que lavar toda a louça de novo. Eu que não vou ficar dando, né? E se passou sobre, que caramba, que não sei o que lá, e você nem entra na cozinha, você vai dormir. No dia seguinte, com dia claro, né? Com luminosidade entrando em todos os cantos, você vai para a cozinha e você vê uma caixa de fósforo no chão. Você nem se atina que a barata que você viu era aquela caixa de fósforo. O que você faz? Filha da mãe de barata, derrubou até a caixa de fósforo. Entende? Então, esse é o falso eu. É assim que ele funciona. Ele vai pegando as experiências e vai construindo uma fantasia, vai construindo uma história, vai tentando dar substancialidade àquilo que não tem substância. Perceba, nessa historinha boba que eu contei, né? A pessoa que viu a suposta barata, a barata inexistente, ela sentiu raiva, ela sentiu nojo, ela sentiu, sei lá, tristeza, porque estava se sentindo impotente de ir lá, se sentindo covarde, né? Foi dormir com sede, de repente deve ter bebido água da torneira do banheiro, vai saber, sabe? Então, olha quanto de situações a pessoa engendrou emocionalmente, mentalmente, que para ela foi ou teve a aparência de ser concreta, foram experiências significantes, teve significado, podem ter moldado a forma como ela enxergou ou enxerga o escopo de realidade dela, entendeu? Pode ter dado, sei lá, um norteamento, entre aspas, na maneira como ela percebe a realidade, e toda essa experiência foi baseada em nada, numa experiência imaginada, em algo que foi imaginado, em algo que foi uma abstração, viagem na maionese. O que sempre ocorreu, que é a experiência concreta, era uma caixa de fósforo no chão. Tá? Então, o eu real, né, para ficar bem claro agora, agir pelo eu real para sair desse looping do falso eu significa, na hora que a experiência está ocorrendo, ponderar sobre o quão substancial ela é. O que eu tenho de informação que é concreta, que é baseada numa experiência mais direta, tá? Numa experiência mais direta, mais factual, mais concreta mesmo. E o quanto tem de imaginação, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Você liga para o seu companheiro ou para sua companheira, o telefone não é atendido. Dependendo, né, qual foi o evento real, o que o eu real experimentou? A pessoa não atendeu a ligação. O que o falso eu vai engendrar? O falso eu vai engendrar, a partir de uma experiência, trocentas imaginações. Aconteceu alguma coisa, ele deve estar ou ela deve estar com outra pessoa, pode estar me traindo, ou a pessoa já não tá me evitando, ou qualquer outra coisa. Vocês entendem? A gente vai criando a partir disso. E dentro dessas criações, a gente vai criando lastros, que são esses ditos loopings, né, que me foi colocado na pergunta ali. Então, esses ditos loopings são esses lastros que vão fazer com que a gente revisite aquele pulso emocional, seja ele qual for. Nesse exemplo aqui do telefone pode ser, talvez, sei lá, uma insegurança porque a pessoa pode estar pensando que está sendo traída. Então, esse lastro vai fazer com que a gente revisite esse pulso, tá? Constantemente.
vai fazer com que a gente revisite isso. Então é importante, dentro dessa experiência, a gente começar a observar, não, peraí, o que de fato aconteceu? O telefone não foi atendido. Então eu posso até naturalmente imaginar, puxa, será que aconteceu alguma coisa? O que será que está acontecendo? Eu posso até aventar isso na minha mente. Mas daí eu começar a criar um monte de coisas, esse criar um monte de coisas de maneira descontrolada é o falso eu agindo. Então, quando o eu real começa a atuar, ele diz, não, peraí, o que aconteceu foi, o telefone não foi atendido. Vou esperar mais um pouco, mais tarde eu ligo. Porque não adianta a gente, de verdade, ficar imaginando um monte de coisa. Não adianta. Se a pessoa estiver sacaneando a gente, a experiência concreta, da realidade material concreta, vai se apresentar. Não adianta a gente ficar perdendo tempo com, tá assim, quem que deve ser, quem que não deve ser, tá agindo daquele jeito, é por isso que tá assim, é por isso que a pessoa falou aquilo, e a gente começa a criar um monte de história. Então, se pauta no evento concreto da realidade, tá? O telefone não atendeu, mais tarde eu vou ligar mais de novo, se não atender, eu vou esperar a pessoa chegar, né? Sabe? Assim, não é agir racionalmente, mas é agir de maneira lúcida. É o que dá para fazer, ok? Então, essa é uma forma de sair dos loopings. Ela é a mais tranquila ou a mais fácil? Tecnicamente, sim, mas isso não significa que ela não seja trabalhosa. Tá? Ela é o caminho mais rápido, mas talvez ela seja o caminho mais trabalhoso. Por quê? Porque requer já a autopercepção, já requer um exercício mais constante de se observar, de observar o seu conteúdo, o conteúdo interno, aquilo que a gente tem de conteúdo, e ponderar sobre o que de fato é meu, o que de fato não é. Isso tem que ser um hábito. Como a gente não tem o hábito de se perguntar sobre as nossas próprias experiências, ou seja, o que dessas experiências são construídas de forma direta, ou o que é assimilação, o que é cultura, o que é, sei lá, achismo, o que é crença. A gente não tem isso muito bem estabelecido dentro de nós. Então, na hora do vamos ver, eu simplesmente dizer foca no eu real pode ser um absurdo. Então, quais são as outras ferramentas que o yoga propõe para que a gente saia desse jugo do falso eu? No texto dos Yoga Sutras, o Patanjali, em um momento, ele chega a falar o seguinte. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para projetar para vocês. Tá, acho que é esse aqui. Ó. Tá. Eu vou tentar acompanhar o raciocínio do Patanjali aqui. Então, o outro caminho, para além desse que eu falei, o Patanjali ele fala o seguinte, ó, na hora que você estiver numa experiência, tenta observar a experiência que você está. Não importa se é uma experiência do falso eu ou do eu real. Observa a experiência, tenta ficar lúcido dela. Por quê? Porque essa experiência, ela vai gerar, normalmente, algumas respostas. 4 tipos de respostas, o Patanjali fala, que podem transformar ou que se transformam em sabedoria. Então, mesmo que seja uma experiência com o falso eu, a gente pode derivar algum tipo de sabedoria. Essa experiência que a gente pode derivar de sabedoria pode ser reativa, tá? Então, é uma experiência reativa. Tem uma experiência que é mais inquisitiva ou reflexiva, que a gente faz um questionamento. Tem uma experiência que é muito mais voltada ao sentimento e uma outra experiência que é voltada a um princípio de identificação. Então, Patanjali ele diz aqui, ó, se você está preso no falso eu, mesmo estando preso no falso eu, se você ainda não tem o hábito de construir a autopercepção, de saber o que dentro de ti é ti mesmo, tem algumas coisinhas que você pode utilizar, que ele chama de samadhi, né? São os exercícios de samadhi. Mas, que samadhi não é a expansão da consciência, não é a consciência cósmica, o que você está dizendo? Isso é muito difícil, só os grandes sábios. Não. Samadhi literalmente significa sama, tudo, di. É luminoso e estável. É ver as coisas ou ver tudo com clareza e tranquilidade. É ter um olhar tranquilo e abrangente, lúcido sobre tudo, tá? O primeiro tipo de experiência que pode nos dar
samadhi, ou seja, que pode estabelecer coisas, sabedoria. Então lembra disso, samadhi não é uma expansão no sentido de que, sei lá, sua mente explode e você abraça o universo. Não é isso. Samadhi é um momento de forma bem concreta e prática para a gente, para não ficar uma coisa só lá na caverna. Samadhi é aquele momento em que a gente se estabelece em um saber. É o momento em que um saber se estabelece, qualquer saber. Você que está me escutando ou me vendo, muito provavelmente está sentado, ou numa cadeira, ou no banco de um carro, ou, sei lá, na cama, ok? O fato de você estar sentado não é um fato ou uma experiência lúcida, é uma experiência reativa. Você não está pensando assim, nossa, o meu bumbum está tocando a espuma do assento e, portanto, não é isso. É uma experiência concreta, direta, rápida e reativa, que te diz que a almofada é mole, ela não é dura. Tá? Estou simplificando aqui. Então você não precisou raciocinar, você não precisou intelectualizar, nada disso. A experiência rápida, direta, concreta, de sentar sobre um objeto mais mole te diz, o objeto é mais mole. Quando você vai olhar outras cadeiras que têm a mesma constituição que a que você está sentando, você já vai ter o saber, não é um conhecimento, é um saber, porque é indeleável, não tem como você apagar isso. Tá? Você vai olhar aquilo e vai saber que aquele objeto é macio. Da mesma maneira que você, ao passar pela experiência de queimar a mão na água quente, ao observar uma outra água, né, evidentemente, sinalizando que ela está quente, você vai saber que a água é quente. Você não vai ver vapor saindo da água e vai falar, nossa, essa aqui deve estar fria, hein? Essa aqui, deixa eu testar. Você não vai fazer isso 20 vezes para saber que a água é quente. Então, esse tipo de sabedoria, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar. Quando você come manteiga, você não racionaliza sobre a receita da manteiga, como ela... Não, olha só, o que eu pus na minha boca, na verdade, é 50 mililitros de leite, sal e não sei o quê. Você não fica pensando nisso. Na hora que você sente o gosto, você sabe o que é manteiga. Pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida. A não ser que você tenha um problema neurológico qualquer, você sofra alguma coisa, né, que se desconecte, mas no ser humano normal, na experiência convencional, é isso que eu quero dizer, não que, né, os seres humanos não sejam normais, mas numa experiência convencional, uma vez que você experimentou a manteiga, você sempre saberá o que é a manteiga, independente de você saber da receita da manteiga. Então esse primeiro estágio, o Patanjali ele chama de Savitarka. Vitarka é essa reatividade. Sa é com, estar na presença de, estar ao lado de, com. Então, com reatividade, digamos assim. O segundo nível de relação que a gente pode desenvolver de observação, tá, nas experiências que a gente está tendo, que pode gerar sabedoria, é o que o Patanjali chama de questionamento. Vichara. Vichara. Para quem gosta aí do Ramana Maharishi, sabe que a técnica dele é chamada de Vichara, que então ele ficava, quem sou eu? Quem sou eu? Então esse Vichara é um ato de questionamento lúcido, tá? De uma forma bem simplista e alegórica que é isso mesmo que está acontecendo? Ah, por que eu fiquei com raiva quando tal pessoa me falou tal coisa? Ela não falou nada demais, mas por que o meu sangue ferveu? Por que isso aconteceu? Ou então, né, vou contar aqui uma outra historinha. O Sri Ramakrishna, um sábio indiano que vivia no final do século XIX, ele tinha a seguinte abordagem com os seus discípulos. Para você chegar lá no templo de Kali, que é onde o Ramakrishna ficava, você tinha que pegar um barquinho e passar de uma margem a outra do rio Hooghly, que é como se fosse um braço do rio Ganges. Então eles acabam dizendo que é o rio Ganges. Então, um discípulo pegava aquele barco, indo em direção à outra margem, não necessariamente ao templo, mas à outra margem. Então iam pessoas que iam visitar o templo e iam pessoas que não iam visitar, que eram moradores do outro lado e pronto. Era comum as pessoas que estavam no meio do barquinho lá, da balsa, falarem mal do Ramakrishna, porque o Ramakrishna ele tinha o apelido de o louco de Deus. Ele era chamado de aliciador de menores, todas essas paradas.
falavam dele. Os soldados ingleses mandavam ele comer cocô, né? Você não fica aí dizendo que tudo é o divino, come esse cocô, come aí, cocô de vaca, né? Então era assim a atuação sobre o Ramakrishna. Então os discípulos que estavam indo geralmente escutavam pessoas falando mal do Ramakrishna. E aí o Ramakrishna chegava para um discípulo que era muito estourado e falou assim, ó, por que você me defendeu? Você quase virou o barco. Deixa as pessoas falarem mal de mim. Você não me conhece? Você sabe como eu sou? Você sabe quem eu sou? Para com isso, se questiona. Não faça mais. Pondera, ó, você sabe quem eu sou. Deixa os outros falarem o que quiser. Aí chegava um outro discípulo que tinha um temperamento diferente. O Ramakrishna dizia, escuta aqui, por que você não me defendeu? Por que você foi omisso? Você deixou as pessoas falarem mal de mim, entende? Então, esse savichara, esse vichara, é esse exercício de questionamento. Por que eu estou tendo tal atitude? Por que tal circunstância me deflagrou isso? E por que outra circunstância não me deflagrou nada? Me deflagrou talvez um oposto. Uma me impeliu a uma ação, a outra não. Tá? Então esse é o segundo modo que a gente pode utilizar para tirar a mente desse turbilhão do falso eu. Tá? Ter essa postura mais questionadora. Tá? Mas é nesse sentido produtivo. Peraí, da onde vem essa tristeza? Se você não consegue fazer esse discernimento por si só, procura uma ajuda, procura uma terapia. Tá tudo certo. O importante é a gente engendrar um movimento para que as forças de Maya atuem e não as forças dos véus atuem. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Então, a partir disto, vem o terceiro tipo de experiência que pode ser utilizada para a gente sair desses loopings do falso eu, que é a experiência do sentimento. Todos nós, em algum momento, já tivemos experiências semelhantes a essa. Você está lá vendo um pôr do sol ou, sei lá, um céu estrelado e, de repente, quando você menos espera, você se percebe embebido de uma beleza do momento, de um carinho profundo, de um sentimento ou simplesmente de uma sensação de um silêncio, que nessa experiência você não tem mais a ligação com esse princípio ruidoso da mente. Mesmo que seja, sei lá, por um breve momento, você só tem uma sensação tranquila, clara e lúcida de que você é, de que você existe. Nesses momentos não tem nem lucidez, não tem conexão nossa com a ideia de que a gente tem pouca grana ou que a gente tem muita grana, de que a gente tem dívida, de que a gente não tem, de que a gente, sei lá, é querido ou não querido. Todo e qualquer tipo de atributos que possam ser dados a nós não encontram substancialidade para a sua existência naquele momento. A gente não se sente nem tão pouco sábio, nem tão pouco ignorante. A gente só se sente. A gente entra num estado de muita profundidade, quase que com um reflexo daquilo que a gente chama de Brahmando todo, né, que foi o início do nosso papo, na primeira parte da live, ou na primeira live, né, o todo, onde a gente simplesmente se sente. Então, cultivar esses momentos de sentimento ajudam a gente a drenar a força do falso eu. Com isso, eu não estou querendo dizer que são os momentos exclusivamente que a gente fica em... né? Não, mas, por exemplo, estar com seu filho, com a sua filha, não porque, ai, que saco, deixa eu, né, não tenho o que fazer, deixa eu, sei lá, não. Estar presente com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com seus amigos, ou com seu cachorrinho. Cultivar esse estado de presença, não no sentido místico, esotérico ou espiritualoide que se propaga, mas é num sentido muito prático, assim, de tá bom, ok, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com o meu filhinho, com a minha filhinha, ou com o meu cachorrinho, com a minha esposa, ou com o meu companheiro. Eu tô aqui. Deixa eu estar aqui. Deixa eu escutar essa pessoa. Deixa eu escutar essa criança. Deixa eu estar aqui com esse bichinho. Entende? Se não tiver ninguém, se for a tela da TV, sabe? Em vez de você interagir com a tela no sentido, puxa, olha só como eu sou uma pessoa sozinha, eu não tenho amigos. Sair disso e falar assim, não, eu vou aproveitar essa série. Que bom que eu tenho condições de pagar um serviço para assistir uma série X qualquer. Deixa eu curtir esse momento, sabe? Então, nesses momentos em que a gente
faz uma escolha de valorizar as pequeninas coisas, essa, né, estadia consigo mesmo assistindo uma série, é, escutar a sua filha falando sobre como foi o dia na escola, mesmo que seja uma coisa do tipo, porque tal pessoa é uma chata ou o cara é um idiota, esteja ali, não para reagir ao que a pessoa está falando, mas de repente simplesmente para escutar, né? Para fazer com que a pessoa se sinta acolhida, não porque a gente é superior, sabe? Mas é assim um exercício de fazer realmente a relação ocorrer. Isso vai gradualmente tirar o lastro emocional e vai dar brecha para um sentimento surgir. Talvez não tão profundo e específico como o exemplo do pôr do sol que eu dei, mas no mínimo um carinho, no mínimo um bem-querer vai começar a fluir. Tá? Isso já é um exercício para sair dos loopings do falso eu. Então, tá ficando claro para vocês que o que o Patanjali chama de samadhi, o que o yoga chama de samadhi, não necessariamente é esse estado de estou vendo o universo explodindo, um cosmo inteiro dentro de mim, anjos tocando símbolos. Não é isso, são coisas simples e palpáveis, são práticas. Se não fossem assim, para que o Patanjali ou qualquer outro sábio ia escrever? Só para ele se sentir, desculpa o termo, o fodão do negócio? Olha só o que eu estou escrevendo, olha só, isso aqui é o que eu consigo. Vocês entendem? A coisa é muito mais simples, é muito mais prática e palpável para o nosso dia a dia, para eu e para você, ou para o indiano daquela época, tá? E o último estágio é o estágio de identificação. E aí eu vou simplificar, não de novo, né, duvidar da capacidade intelectual de vocês, mas é porque eu quero realmente ser bem prático. O que é esse Ashmita Samadhi? O último que eu falei do sentimento, o Patanjali chama de Ananda Samadhi. Então o último ele chama de Ashmita. Ashmita, muitas vezes, o termo é traduzido como egoísmo. No contexto do yoga, lembra, o sânscrito naquela época era uma língua viva, e assim como o nosso português, algumas palavras em determinados contextos representam algo diferente daquilo que etimologicamente ela representa, tá? No sânscrito também, Ashmita é traduzido no contexto atual como egoísmo. No contexto do yoga antigo, Ashmita significava identificação. E essa identificação era quase como uma empatia, tá? Para ficar mais próximo dos conceitos que a gente tem. Uma empatia. Então, essa empatia, essa identificação é capaz de fazer com que a gente saia dos loopings, saia desse turbilhão emocional de ficar, né, naquilo que eu falei que é o falso eu, nas imaginações, nas abstrações, nas fantasias, nas crenças, tudo bem? Então, são essas 4 coisinhas que podem ser utilizadas. E o que a gente tem que observar dessas 4 ferramentas? Tá? É um momento de silêncio que elas produzem. O que seria esse silêncio? De uma forma bem também clara e direta. Todos nós já tivemos uma experiência de apreensão de sabedoria que ela não tem como se estabelecer como um algo intelectual. É uma sensação, é um sentir, entre aspas, um silêncio. Depois a gente pode até construir uma intelecção derivada daquilo que a gente experimentou. Mas a experiência da sabedoria em si, quando ela se efetiva, é um silêncio. Não tem traço racional e lógico. É um sentir. É algo que se estabelece. Samadhi. Di é algo que remete a uma luz que é estável. Sama é tudo. Então é estabelecer uma estabilidade luminosa, uma clareza, estabelecer clareza. É isso que significa Samadhi de uma maneira muito mais prática e palpável para a gente, tá? Não é expansão da consciência como a gente está acostumado. Então todos nós já tivemos momentos em que quando a gente compreendeu algo não intelectualmente, aquilo vem como um sentir. E esse sentir traz, mesmo que seja por um breve momento, traz uma sensação de silêncio, traz um deleite. Não é um deleite que traz um torpor, não é um gozo meramente. Traz um deleite silencioso. O Patanjali fala, é isso que tem que ser aprendido, é isso que a gente tem que ficar consciente.
não é das construções intelectuais que com certeza vão surgir depois. Por exemplo, eu como um professor, tá? Antes de ser aqui um comunicador, eu tive escolas, eu, né, ainda dou aula de grupo de estudos, aula de Hatha Yoga, né, ministro cursos. Então, antes de vir para a telinha do YouTube, né, como professor, e é exemplo do que eu estou fazendo agora com vocês, o que eu fiz? Eu tive muitas experiências, eu tive muitos momentos de silêncio, tá? E aí, posterior a esse silêncio, eu tive que construir uma ordenação do saber, desse saber em termos de conhecimento, eu tive que estruturar isso para poder compartilhar. E aí, o que pode chocar muita gente, que eu vou falar agora, é o que eu estou compartilhando com vocês é aquilo que eu posso chamar, sem sombra nenhuma de dúvida, como a minha desordem. Não é aquilo que é a ordem. Aquilo que foi estabelecido como sabedoria em mim, eu só consigo sentir, eu não consigo transmitir. Todo qualquer processo de eu derivar uma explicação daquilo que eu estou sentindo, inclusive agora, nesse momento, é um decaimento, é um empobrecimento, entre aspas, é uma desordem daquele estado íntimo. Tudo bem? Então é por isso que o Patanjali fala, o que é importante é o momento do silêncio. Se você vai construir erudição, coerência mental depois, pouco importa. O que importa é você estar lúcido desse silêncio. Esse silêncio, tecnicamente, como é que os yogis chamavam? Como é que o Patanjali chamou? Asamprajnata Samadhi. O que é Asamprajnata? Aquele momento em que eu vou derivar uma estruturação posterior, né, uma estruturação intelectual posterior, é chamado de samprajnata. Para facilitar, eu crio um corpo de conhecimento. Prajna seria algo como sabedoria. Tá? Sabedoria. Mas não é essa sabedoria que eu estou falando. É essa sabedoria no sentido de, olha, esse conhecimento, como ele está organizado, como ele está coerente, como ele impele a uma experiência. Mas ele não é a experiência. Ele impele, ele te induz a. Então, toda experiência que a gente constrói isso, os yogis chamam de samprajnata. E quando a gente fala do silêncio, é asamprajnata. Não tem corpo de conhecimento. Não tem. Esse ele é uma negação, mas não no sentido de um não veemente, mas de um retorno aqui, de algo que denota um interno. Se tiver samprajnata, é o da alma, entre aspas. É o do eu real, é o de um sentir, no sentido de uma existência. Não tem como definir a existência. A gente só é. Então, esse saber também não tem como a gente. Por isso que eu digo, na medida em que eu vou, ou qualquer outra pessoa que tem alguma sabedoria vai tentar compartilhar, o que a gente faz é um decaimento. É um decaimento, é um ruído que a gente transmite. O saber concreto só pode ser sentido, tá? Só pode ser sentido. Nesses moldes que eu estou colocando aqui, do ponto de vista dos yogis e tal. Tudo bem? Então, esses exercícios, os 4 tipos de samadhi, tá? Para reforçar, a gente pode tirar a mente do turbilhão do falso eu, utilizando as experiências de reatividade que a gente tem, construindo, né, se lembrando da concretude dessas experiências, como as mais básicas, né? Está dia, está noite, está quente, está frio, isso aqui é mole, isso aquilo ali é duro, a água está quente, a água está fria, isso. Tá? Então é como se o Patanjali estivesse dizendo, observa a realidade material concreta, primeiro de tudo. É isso que vai te ajudar a sair dos turbilhões. Depois ele fala da gente se questionar, dar um passo mais profundo. Por que isso me trouxe tal sensação? Por que isso está sendo assim? Por que isso está se transformando dessa forma na minha cabeça? Depois o sentimento. Cultivar os momentos de sentimento, não os momentos de emoção. Momentos de emoção a gente já vive eles o tempo inteiro nas relações mais práticas do nosso cotidiano. Então, tira essa capa emocional. Vai brincar com o seu gatinho? Brinca com o seu gatinho, tá? Brinca com ele. Aos poucos, toda aquela tendência emocional que envolve o brincar com o gatinho some e o que começa a emergir? Um carinho, um bem-querer. Isso é o tal do sentimento, tá? Falando de maneira simplista. E o último é esse Ashmita, né? Que seria
um princípio de uma empatia. Vamos colocar de uma forma muito mais prática para a gente aqui, tá bom? Então essas 4 coisinhas vão gerar em nós, no mínimo, diminuição dessa turbulência que o falso eu produz, tá? Então o Patanjali começa a falar sobre yoga, o primeiro livro, ou o primeiro capítulo dos Yoga Sutras é sobre Samadhi, sobre essas 4 ferramentas, tá? E aí ele explica, né, que o uso dessas ferramentas vão gerar em nós 2 coisinhas, ou melhor, a gente vai conseguir construir o uso dessas 4 ferramentas com base em 2 coisinhas, que eles chamam de Abhyasa e Vairagya. Abhyasa, traduzindo de uma forma bem prática para a gente, é manter-se no estado conquistado. O que significa isso? Mais prático ainda, não esquece das suas experiências. Não esquece. Lembra, por exemplo, você sentiu carinho, tá? É como se você tomasse nota aqui e diz assim, é possível pensar e sentir de uma forma diferente. É possível pensar e sentir de uma forma diferente. Esse diferente é sempre do sentido ordenador. Então você tem que se lembrar, né, criar esse hábito de que você é capaz de pensar e sentir de uma maneira diferente do que aquela que a turbulência está se apresentando. Você é capaz. Então isso seria o Abhyasa. Numa tradução mais direta é esforço continuado para se manter num estado conquistado. Mais prático para a gente no dia a dia. Abhyasa. Se lembrar de que é possível pensar e sentir de uma maneira diferente. Você já experimentou isso? Então, quando as pancadas da vida chegar, você tem que cultivar essa lembrança. Eu tenho possibilidade de pensar e sentir de uma maneira diferente. Isso não significa que eu vou negar a pancada que a vida trouxe, que eu vou ressignificar, que eu vou construir abstração. Não. Eu vou estar consciente de que eu tenho uma escolha, que é o eu real. Tá? E Vairagya muitas vezes é traduzido como desapego. Tá? Mas Vairagya é algo como... O desapego, ele envolve a ideia da gente ter tido apego, ter tido lastro. Vairagya é o estado em que a gente não nega o objeto. Não é que a gente não nega o apego, a gente nem pensa nele como possível existente. Não é que a gente se desapega, vocês entendem o que eu estou falando? Não é um processo de desapego, não existe um processo, existe simplesmente a observação da coisa como ela é. Quando você ou eu, quando a gente deixa de permear uma situação, um objeto com um lastro emocional, com um significado e passa a observar a coisa como ela é, não tem o que a gente desapegar, não tem o que a gente apegar. A gente vai enxergar as coisas como elas são. Então, Vairagya seria o estabelecimento desse exercício. Enxerga a coisa como ela é. Então não é um desapego, mas é uma ausência de qualquer tipo de oposto, de atributo. Você simplesmente observa a coisa como ela é. Ah, machuquei meu pé. Você machucou seu pé. A culpa não foi da mesinha que estava na frente, né? A gente tem essa tendência de que quando algo emocionalmente impactante acontece com nós, a gente tenta ligar o evento emocionalmente a um terceiro, seja culpabilizando, seja responsabilizando por algum tipo de sucesso ou de inspiração ou qualquer outra coisa, tá? Não que esse tipo de coisa não ocorra, tá? Que de repente algo que aconteceu conosco não tenha um gatilho externo. O lance aqui não é a gente negar os gatilhos, mas é negar a experiência emocional. Não é nem negar a experiência emocional, é abandoná-la. Abandonar, tirar a capa. Por quê? Porque na hora que eu, por exemplo, culpabilizo alguém, a capa emocional ou aquilo que eu construo como conceito do que é a culpa pode deflagrar um sem números de gatilhos internamente, mesmo que eu não perceba, mesmo que não venha à consciência, de situações onde eu experimentei a culpa de alguma forma. E aí, de novo, o falso eu pode engendrar um monte de coisas, um monte de significação, um monte de estruturas que vão me mostrar uma realidade que não necessariamente está acontecendo. Então, Vairagya é esse exercício da gente tentar enxergar as coisas sem o lastro
emocional. Eu estou dizendo, sem o lastro emocional. Isso não significa que você não pode ficar com raiva, que você não pode ficar triste, que você não pode ficar, sei lá, melancólico ou alegre. É só não criar o lastro, entendeu? Tipo assim, tô jogando com os meus amigos, com as minhas amigas, sei lá, e de repente eu sou uma pessoa competitiva. Perdi. Óbvio que eu vou ficar ou com raiva ou triste, mas entender que essa raiva, essa tristeza é circunstância, não é fato. É circunstância, não é fato. Alguém te fechou, você tem todo o direito de ficar com raiva, né? Te fechou no trânsito, tem todo o direito. O que não é o, entre aspas, aceitável é você pegar a raiva da fechada sem perceber que está acontecendo esse processo, porque o falso eu é que vai estar agindo, e vai fazer você transferir essa raiva para a lembrança de como o seu chefe ou o seu colega de trabalho são filha das mães, para não dizer outra coisa, ou sei lá, você pode direcionar aquele impulso de raiva como um gatilho e aflorar uma raiva porque você não vai ter dinheiro para colocar o combustível, ou você põe o combustível no carro ou você paga uma outra conta. Sabe essas coisinhas? O ruim é isso. As emoções, elas vão ser experimentadas. Faz parte. Os lastros não tem necessidade. O lastro é desatenção. O lastro é combustível para o falso eu. Tudo bem? Então, eu espero que o nosso encontro de hoje, apesar dele ter sido bem truncado, tenha sido proveitoso, tá? E que eu tenha respondido a pergunta da pessoa que me fez aqui no Insta. Eu não sei, deixa eu ver se aparece o nome aqui. Gabriel Espanhol. Então, Gabriel, espero que tenha respondido a sua pergunta, tá joia? E quem tiver algum outro questionamento, quer saber mais profundamente sobre qualquer outra coisa, manda uma pergunta lá no Instagram para mim, que eu vou, na medida do possível, eu vou respondendo. Se não lá pelos stories, quem sabe vira uma live aqui, tá joia? Então, muito obrigado a você que ficou comigo. Se você não deixou o like, deixe o seu like, se inscreva. Né? Se quiser contribuir com o meu trabalho, tem aí a chave Pix, você pode se tornar membro. Com menos de R$ 5 você pode se tornar membro. Se você quiser contribuir com maior valor, você pode fazer se tornar membro em categorias de valores maiores. Ou se quiser fazer a contribuição no valor que você achar que deve, na descrição desse vídeo tem o Apoia-se. Aí você pode fazer uma contribuição mensal no valor que você achar que deve. Se não pode R$ 5, pelo Apoia-se você pode até por menos fazer a contribuição mensal, tá bom? Ou se você quiser fazer uma doação momentânea, tem a chave Pix aí. E se quiser, pode comprar o meu curso de meditação, também tá aí na descrição do vídeo, um curso que tem essa pegada, onde eu vou explicando desse jeitinho aqui sobre o processo meditativo, tá? Com esse jeitinho todo aqui. Então é um curso que vai além de te entregar uma técnica, né? Ele vai te dar a base para você entender como é que a mente está funcionando. Tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal. Amanhã tá saindo vídeo novo no canal, tá? À noite, às 20 horas, se eu não me engano, vai sair um vídeo. E sexta-feira também. Então, agora, com a ajuda de vocês, eu vou começar a produzir mais conteúdo. Mais uma vez, obrigado. Até mais. Bom descanso para quem vai descansar. Bom trabalho para quem vai trabalhar. Tchau, tchau.